Tá ouvindo, ministra? Estou ouvindo. Você está ouvindo? Agora eu tô. Bom dia para você. Que honra estar de volta ao seu programa. É um prazer falar com a senhora. Bom dia a todos que estão acompanhando. É uma alegria. E aqui a gente trazendo novidades nesse momento de combate e enfrentamento à pandemia, Datena. Opa, então vamos lá com as novidades, ministra. A novidade, Datena, é que nós estamos cuidando dos nossos idosos. Lembra que o nosso último programa, a gente encerra com aquela nossa preocupação com relação à violência cometida contra idosos em tempo de pandemia. E você ficou muito indignado com tudo que a gente estava falando. E nós avançamos, Datena, nós avançamos, e uma das vitórias e uma das conquistas que nós temos aqui a celebrar é o combate à violência patrimonial contra idosos. Lembra que nós conversamos no último programa, e inclusive, Datena, recebemos muito feedback daquele programa, as pessoas muito incomodadas com o que ouviram. Por conta daquele programa, nós recebemos muitas denúncias no Disque 100, tá, Datena? Eu quero registrar aqui como seu programa, como você presta esse serviço à sociedade. Quando a gente alertou o Brasil, por meio do seu programa, que idosos estavam no Brasil sendo vítimas de uma violência terrível, que é a violência patrimonial. E filhos, parentes, netos, cuidadores estavam lesando os idosos em tempo de pandemia, com o seguinte argumento: o senhor, a senhora, a vovó, vovô não pode sair de casa porque são vulneráveis, daqui uma procuração de amplos poderes que eu vou cuidar de tudo. E essas procurações de amplos poderes, Datena, como a gente estava conversando lá na nossa entrevista anterior, estavam fazendo a transferência de imóveis dos idosos, fazendo baixa de aplicação, lesando, tirando dinheiro da poupança, e a isso nós classificamos como violência patrimonial. Com essa preocupação e com um número muito grande de denúncias que estavam chegando, nós íamos apresentar um projeto de lei proibindo transações comerciais, venda de imóveis, nesse período de pandemia, a não ser no caso muito específico que envolvesse idosos. Mas como o projeto ia demorar para ser aprovado, nós tivemos junto com o CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é ele que regulamenta as atividades notariais, as atividades de cartórios, dos tabeliões. O que acontece? O CNJ ouviu o nosso apelo em várias reuniões técnicas. O CNJ, o mês passado, publicou, e aqui eu quero te informar e a gente divulgar muito por meio do seu programa, a resolução número 46. O que diz essa resolução? Na verdade, é uma recomendação. Uma recomendação para os cartórios, lá para o tabelionato, e dizendo o seguinte: atenção com as procurações de amplos poderes quando o outorgante seja uma pessoa idosa. Então, na hora da emissão dessa procuração, o cartório vai ter que estar atento à vontade, à manifesta vontade do idoso. De preferência, o cartório ir na casa do idoso, ter uma atenção especial ao ambiente, o que está acontecendo, e também uma atenção especial à transferência de imóveis. Neste momento, que as transferências de imóveis não sejam por meio de procuração, mas com a manifesta vontade presencial do idoso. Se o idoso não puder ir lá no lugar para fazer a escritura, que o cartório vá na casa, mas que as transferências de imóveis aconteçam tão somente em casos muito, muito especiais. Às vezes o idoso realmente precisa vender o imóvel, era uma transação que estava sendo já feita antes da pandemia e está se concretizando agora, ou então precisa vender um patrimônio para comprar remédio, para fazer um tratamento médico. Então, nesses casos, o dono do cartório vai ser responsável pelo acompanhamento da transição comercial. Datena, a gente considera isso uma grande conquista, porque a gente já começou a inibir os engraçadinhos, malandros, espertos, essas pessoas que estavam usando da boa-fé do idoso para fazer fraudes nesse momento e lesar idosos. E aqui eu quero, Datena, registrar meus cumprimentos ao Conselho Nacional de Justiça, especialmente ao Corregedor-Geral
do Conselho Nacional de Justiça, ao ministro Humberto Martins, que movimentou todo o CNJ, e agora os cartórios no Brasil, todos os tabeliões lá na ponta, estão agora tendo essa atenção com procurações de amplos poderes e a transferência de patrimônio de idosos em tempo de pandemia. É uma recomendação para esse período, mas era exatamente nesse período que estavam acontecendo as fraudes. E na recomendação também fala de procurações para movimentação bancária. Só que aí, nós também nos antecipamos, e aqui é uma outra novidade, e tivemos inúmeras reuniões da Atena com a FEBRABAN, com Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os grandes bancos, e está sendo, nos próximos dias, anunciado medidas muito rígidas com relação à movimentação de contas bancárias e aplicações bancárias de idosos no Brasil. Então, Datena, inclusive vou dizer uma coisa para você, foi um dos primeiros países que se preocupou com essa situação, com a violência patrimonial, inclusive prevendo a revisão de coisas que aconteceram antes da resolução. Estamos orientando as pessoas que estão ligando no Disque 100 que procurem a justiça se souber ou se tiver um indício de irregularidade ou de fraude. Então, que fique aqui anunciado ao Brasil. Se você participou de uma fraude contra um idoso, cuidado. Isso pode ser revisto e você pode perder o dinheiro que você investiu na compra do imóvel de um idoso que o filho, ou neto, ou parente enganou nesse tempo de pandemia para vender para você. Porque às vezes o comprador também sabe que tem uma fraude aí envolvida. Então, fica aí. Tem o comprador de boa fé, mas a gente sabe que às vezes tem o comprador que sabe que tem um esquema para enganar o idoso. Então, Datena, é uma forma da gente também proteger os idosos no Brasil. Não estamos aqui, Datena, colocando os idosos como coitadinhos, não. Nossos idosos são ativos, inteligentes, estão aí no mercado de trabalho. Essa é uma medida para aquele idoso, Datena, que está dentro de casa, que não pode sair, o vovô, a vovó que está acamado. Então, assim, não queremos generalizar que todos os idosos no Brasil são incompetentes, não têm condições de analisar uma procuração, não. É só aqueles casos extremos, os super idosos, os vovozinhos, as vovozinhas que ficam na cama. Então, atenção, nós vamos proteger essa população vulnerável no Brasil. Olha, quando começou a pandemia, eu disse aqui que o ser humano ia mostrar o que tem de melhor, e realmente está mostrando. Pela primeira vez da pesquisa de vacinas, os laboratórios que ganham dinheiro pra caramba com isso, alguns laboratórios a maioria está abrindo protocolos de pesquisa para outros laboratórios. Então isso é o que tem de melhor na humanidade, para descobrir uma vacina contra o bicho. Mas eu disse também que o que pior tinha da humanidade ia aparecer. Pior do ser humano ia aparecer. Porque essa notícia que a ministra Damares está dando não é novidade nenhuma para mim. Tinha um promotor aqui em São Paulo que só mexia com isso. De idosos que eram mantidos presos dentro de casa, mas presos mesmo, sequestrados por família, que ia lá e recebia a aposentadoria do idoso. E eles eram tratados como bichos, acho que nem bicho era tratado daquela forma. Tinha gente que matava o avô ou a avó e continuava recebendo benefício até a polícia descobrir, até o INSS descobrir. Então, que idoso é maltratado no Brasil, não no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil muito. Há muito tempo que idosos são sequestrados pelas suas famílias, não é? E também havia casos de procurações dadas por idosos com assinaturas falsas ou com o cara sendo obrigado a assinar porque senão não comia, não tomava remédio, o vovozinho, a vovozinha, e aí passavam os imóveis todos mesmo. Isso durante a pandemia deve ter aumentado muito em termos de fraude e é claro que essa é uma medida excepcional para preservar os idosos que não têm capacidade física, né? Ou às vezes até mental, né, pela doença que tem, de discernir que está passando um imóvel para parentes inescrupulosos.
Aliás, o perigo o perigo normalmente vem dentro de casa mesmo. Flechada normalmente vem das costas, que nem São Sebastião. Deixa eu fazer um alerta no seu programa a uma fraude que estava acontecendo com os idosos no Brasil. E eu quero que todos que estão assistindo, ouvindo esse programa, prestem bem atenção. Nesse momento de pandemia, nós devemos muito, muito aos entregadores, aos motoboys. Essa categoria nos ajudou muito nesse momento de pandemia. Eu, por exemplo, eu me alimento por meio de aplicativos. Eu e minha filha, a gente usa muito e temos sido assim abençoada pelos entregadores. Eles têm sido bênção nas nossas vidas. Mas em toda a categoria da Atena, existem os bons e os maus elementos. Você sabe disso. Estava acontecendo fraude, e aqui eu quero chamar a atenção especialmente dos idosos, ou as pessoas com deficiência, ou as pessoas que moram sozinhas. Olha a fraude. A pessoa pedia comida por um aplicativo, ou ligava na farmácia, e a gente sabe que essas empresas contratam terceirizados para entregar, não é culpa do estabelecimento. São empresas de entregadores, e as próprias empresas de entregadores, nessa época da Atena, a demanda foi muito grande, contratou muita gente. Muita gente. E nesse muita gente aconteceu que alguns maus elementos se foram contratados. Então, vamos supor, um idoso pediu uma comida por um aplicativo. Aí ele pagou a comida com o cartão da Caixa Econômica, tá? Aí ele avisa um outro bandido, nesse apartamento número tal, o idoso tem um cartão da Caixa Econômica. Aí o bandido, 2 dias depois, vai lá, aperta a campainha e fala para o dono do apartamento: olha, o senhor tem uma conta na Caixa Econômica, né? Sabemos que a sua conta é da Caixa Econômica, seu nome é fulano de tal, porque o motoqueiro já informou, e o seu gerente mandou eu vir aqui, porque está tendo muita fraude, pegar o seu cartão, a sua senha, porque o senhor não pode ir no banco por causa da pandemia, o senhor me dá a sua senha, o seu cartão, que eu vou lá na agência trocar a sua senha. Da Atena, aconteceu muito isso no Brasil nos últimos dias. Então, atenção, se alguém chegar na sua casa dizendo que foi o gerente que mandou buscar o cartão e a sua senha, não entregue. Ligue para o seu gerente. Converse com o seu banco. Inclusive, da Atena, eles tinham até uma camisa, um crachá falsificado, escrito agência, que ele estava lá para enganar a dona da casa. E não foi só idoso não, da Atena. Muita gente caiu nesse golpe. Então, atenção, o crime, ele inova. O crime é inteligente. O crime não é só organizado. O crime é inteligente. Então, atenção, não entregue seu cartão, sua senha para ninguém. Converse com o seu gerente. Não caiam nesse tipo de golpe. Olha, aliás, isso é regra geral, com pandemia ou sem pandemia. Não entregue nada seu para ninguém. Banco nenhum manda pedir senha nem cartão na porta da sua casa. Mas é importante, outra denúncia importante, eu repito, essa categoria de motoboys que eu defendo, porque é muito maltratada, recebe muito mal, nenhum restaurante deixa usar o banheiro lá do restaurante. Os próprios clientes que recebem a comida são mal educados, alguns clientes, né, são mal educados com essas pessoas que trabalham debaixo de sol e chuva. Mas é aquilo que eu falo, no meio de toda a categoria tem gente que não vale absolutamente nada. Então, mas a regra principal, não dê o seu cartão para ninguém, né? Com senha nem cartão. Não dê nem número de cartão, nem senha para ninguém. Nem internet, nem na porta de casa. É bom a senhora denunciar esse tipo de fraude. Que outra fraude está acontecendo aí que a gente pode saber? Mais usual. Olha, Datena, a questão do telefone, as pessoas ligam, mensagens por WhatsApp, as pessoas estão recebendo muitas mensagens, me manda seu código, né? E aí quando manda o código, esse sigilo do WhatsApp é quebrado, e às vezes no sigilo, o que acontece? As pessoas fornecem para um filho a senha, e aí essas mensagens são hackeadas, e as pessoas lá fora ficam usando a senha do cartão que ele passou por um WhatsApp, por um aplicativo, para o filho e não apagou a mensagem.
Então, uma coisa que a gente pede também, não compartilhe por aplicativo a senha do seu cartão. Hoje tem sido comum clonar aplicativos, clonar telefone. Não compartilhe a senha. Se tiver que passar para um filho, para um parente de confiança, para fazer alguma movimentação, às vezes uma pessoa quer comprar alguma coisa na internet e não sabe preencher aqueles formulários para fornecer a senha. Pede para alguém na tua casa fazer isso com você do teu lado. E você, ali na hora, você digita a senha, mas não compartilhe por WhatsApp, por Telegram, por qualquer tipo de mensagem, a sua senha. E quando você compartilha, isso pode ficar rodando por muito tempo. Então, todo tipo de atenção às fraudes bancárias nesse momento, especialmente da Atena, que eu falo muito de idoso, mas vamos lembrar também das pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras que não estão saindo de casa nesse momento, as pessoas que têm câncer, que estão ficando em casa e que às vezes só sai para fazer quimioterapia e fica em casa. Todo esse público vulnerável que está ficando em casa. Cuidado, vamos nos proteger da saúde, do vírus, cuidar de nossa saúde, mas também nos proteger dessas fraudes, das inovações das fraudes que estão vindo aí e nos pegando de surpresa. E vou dizer uma coisa, Datena, gente muito inteligente cai nessas fraudes. É uma pessoa sem cultura. Gente muito inteligente está caindo nesse tipo de fraude, viu? Porque costuma ser taxado de bobo quem cai numa fraude, pelo contrário. Às vezes você está numa situação tão difícil, mas tão desesperadora, que você não presta atenção nos detalhes. Não é você o criminoso, você é vítima. Mas aquele cara é um otário, não é. É que às vezes a situação é tão difícil e tão triste e agravada pela pandemia, que você está com a guarda aberta. Num golpe que você jamais cairia, você cai. Então, por favor, tome cuidado com qualquer tipo que envolva qualquer transação financeira, porque você pode realmente ser fraudado. É muito bom a senhora dizer isso. Eu queria saber das pessoas que estão ouvindo a gente, rapidamente, se pudessem, o Garrafa, passar pelo nosso WhatsApp, que o Ricardo vai botar aqui, alguma pergunta para a ministra Damares, porque na pergunta pode ter já a denúncia de um outro tipo de fraude. Por gentileza, o WhatsApp, Ricardo. 999-04-8756. Bom, de outra parte, ministra, a senhora anunciou um projeto que para mim é muito importante, para nós todos, né? Mas eu lido com isso há muito tempo, para endurecer pena de abuso sexual contra criança e adolescente. Como é que vai ser esse projeto? Ultimamente, a gente tem tido aí cenas terríveis de gente que produz material com a ajuda de família, pai e mãe, né, material de pedofilia que é vendido na Deep Web. A gente mostrou essa matéria, é uma coisa tão nojenta que só eu lembrei até da senhora, que a senhora especificou casos de bebês que eram violentados e daí por diante. Isso ficou comprovado agora com operações desencadeadas nacionalmente para prender esse tipo de pedófilo, esse tipo de pessoa que produz material, inclusive com aquiescência da própria mãe da criança, participação da própria mãe da criança ou do pai nesses vídeos que são verdadeiras aberrações. Mas qual é esse projeto que endurece a pena de abuso sexual contra criança e adolescente? Então, Datena, o projeto ele vem para aperfeiçoar as leis que já existem. Nós temos leis rígidas já no combate à pedofilia, ao abuso sexual, à exploração sexual de crianças, adolescentes e de mulheres também, tá, Datena? Eu quero dizer que esse projeto que a gente apresentou, inclusive, ele foi construído em conjunto com a força-tarefa daquele caso lá de Goiás, daquele líder religioso João de Deus. Aquele caso, Datena, ele não foi investigado por um promotor, foi uma força-tarefa de vários promotores. E eles chegaram a mais de 150 vítimas, né? E eles viram as fragilidades da lei neste momento para que a pena fosse aplicada àquele líder. E uma das fragilidades, Datena, para aplicar a pena, ele tem 70 anos de idade. Por ter 70 anos de idade, vai ter prescrição de pena. Ele não vai responder por todas as penas por causa da prescrição. E aí a gente viu que isso tem sido recorrente, Datena.
recorrente as penas serem prescritas porque as pessoas têm 70 anos de idade. E hoje, Datena, uma pessoa de 70 anos está ativa no mercado de trabalho. Uma pessoa de 70 anos hoje pode governar uma nação. O homem, a mulher de 70 anos hoje tem vida. Nós temos senadores, muitos senadores lá no Senado com 75, 80 anos. Então, uma pessoa de 80 anos hoje, diferentemente de quando o Código Penal foi escrito lá em 1940, tudo mudou. Então, a gente viu que nós precisávamos mudar isso. Então, o que a gente apresentou no projeto? Que não se prescreve mais uma pena só com 70 anos. A gente está mudando para 80 anos de idade. Então, isso vai fazer uma revolução a partir de agora. Que chegou com 70 anos, vai diminuir aí as penas, vai prescrever, porque o coitadinho tem 70 anos. Não, 80 anos agora. Isso vai fazer com que justiça seja aplicada no Brasil. O segundo ponto do nosso projeto de lei, que é o que está todo mundo falando, nós vamos aumentar a pena para o pedófilo, o abusador e o explorador de criança, quando ele abusar da confiança. Já existe o aumento da pena quando é pai, quando é tio, quando é padrasto. Agora, a gente trouxe para o rol quando ele for um líder religioso. Datena, e aí você vai perguntar, a senhora quer perseguir padres, pastores, sacerdotes, pais de santo? Não, eu quero proteger criança. E, Datena, e quem está apresentando essa lei é uma mulher que foi vítima na infância de abuso sexual, de violência sexual, por um líder religioso. Se tem alguém, e que sou uma líder religiosa, eu sou pastora, então é uma pastora que foi abusada na infância por um pastor, que é ministra da criança hoje e que está apresentando essa proposta, não é perseguição a nenhum religioso. Porque eu vou deixar bem claro aqui, não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é padre. Não tem pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor, que escolhe uma ocupação que vai ter acesso à criança. Então, escolhe ser padre, pastor, para enganar e usar da fé. Então, a gente traz aqui esse projeto de lei para agravar em metade a pena quando o autor do abuso, quando o pedófilo, o explorador, for líder religioso, ser alguém da área da saúde, porque nós estamos encontrando muitos médicos, enfermeiros, gente da área da saúde, abusando de mulheres e de crianças, ou quando for um educador, um professor. E aí, Datena, você viu que nos últimos dias, inúmeras denúncias de adolescentes, de crianças denunciando os seus professores, os seus educadores, pessoas que trabalham na escola. Então, a gente está agora agravando a pena para líder religioso, para médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde e para educadores. Então, a proposta foi muito bem recebida na sociedade, muito bem. E aqui eu quero dizer, Datena, essas pessoas estão lidando com vulneráveis. Já pensou, Datena, um líder religioso se aproveitar da fé de uma criança? Um líder religioso se aproveitar da fé de uma mulher quando chega num templo religioso, em busca de conforto, vulnerável, e ele aproveitar essa vulnerabilidade, essa dor, e abusar sexualmente dessa mulher. Então agora a gente vem aí agravando a pena aos abusadores sexuais, aos criminosos, aos que cometem crimes sexuais, quando for líder religioso, da área da saúde ou da área da educação. E assim, Datena, e eu espero que o Congresso Nacional aprove logo esta pena. Logo. E essa semana a gente teve aí uma denúncia de um suposto guru, um líder religioso, que abusou de jovens. Não sei se você assistiu essa cena de um menino de 26 anos que se auto-intitulava guru e que abusou sexualmente de jovens lá no Nordeste. Então, tem sido recorrente supostos líderes religiosos abusando de mulheres e de crianças e de adolescentes no Brasil. Olha, o crime de pedofilia ou de abuso sexual é um dos crimes mais nojentos que existem na face da Terra.
Agora, há profissões que realmente te aproximam, não só profissões, mas também cultos religiosos, religiões, que te aproximam de crianças com mais facilidade e com mais vulnerabilidade, porque as pessoas ganham a confiança primeiro da família. Então, você vê um líder religioso, ele comete crimes em nome de Deus. Quando é que alguém vai pensar que alguém vai cometer crimes em nome de Deus? Mas é o que diz a ministra Damares, que eu sempre coloquei. Não são pastores, nem padres, nem líderes religiosos. São representantes do demônio disfarçados de pastores, padres, religiosos e tal. Médicos, enfermeiros, está pegando uma pessoa com doença, com fragilidade, e que geralmente é sedado, e durante a sedação, essas pessoas são abusadas, crianças, jovens, mulheres, são sedados e abusados. Por isso que eu sou contra tirar aquele Abdelmaci de dentro da cadeia por causa da Covid. E quantos presos estão lá que roubaram uma bicicleta e que estão lá dentro da cadeia até agora e que não tem pena de 200 anos de cadeia por abusar de mulheres, não é? E nem roubaram dinheiro público como o Gedel, não é? E claro que educadores, você entrega o seu filho numa escola com a certeza que ele vai ter a maior segurança do mundo. E pelo contrário, ao invés de receber ensinamento, crianças de idade aí de 3, 4, 5 anos são abusadas por professores, 6, 7 anos, adolescentes que criam uma verdadeira paixão pelo professor, é uma coisa platônica, porque está ali ensinando e tal, acham um professor brilhante. Na verdade, essas pessoas merecem uma punição como qualquer outra, qualquer profissão, não são, obviamente, só essas pessoas. Quem quer que seja que cometa um crime dessa origem, é hediondo e tem que ser realmente colocado na cadeia. Mas essas profissões e essas religiões dão mais espaço para que esses bandidos atuem, eu não tenho dúvida nenhuma. No balanço que a senhora fez até agora, antes da pandemia, ou no começo da pandemia, a gente conversou que ia haver realmente uma violência doméstica muito maior. A violência doméstica não só contra a mulher, mas contra crianças, contra idosos e tal. No balanço feito até agora, isso superou a expectativa do que de pior podia acontecer, ou com os programas desenvolvidos em defesa da família e as denúncias, essa situação chegou a ser controlada, ministra? O Datena aumentou, e aumentou de forma desesperadora. No nosso canal de denúncia, que é o nosso canal de Ligue 180, que é o que a gente recebe denúncias de violência contra a mulher. Nos meses de pandemia, que nós contamos até final de abril, agora nós vamos apresentar o relatório de maio e junho também, subiu 36,9%, 37% as denúncias, aqui dentro do Ministério. Mas quando a gente vai para as secretarias de segurança dos estados, por exemplo, o estado do Acre, a violência contra a mulher cresceu 600%. Mas a gente já tem notícias aí do feminicídio em alguns estados do Nordeste, que cresceu 400% em tempo de pandemia. Mas os números no Brasil não são diferentes dos números no mundo. O que aconteceu, Datena? A quarentena, fica todo mundo dentro de casa, confinado, e os ânimos começam a aumentar, todo mundo... então, o agressor, que já era agressor, ele teve aí, nesse período de pandemia, agravado o seu quadro de agressor, de covarde, tá? E teve a oportunidade de estar trancado dentro de casa com a presa. Então, o que aconteceu? O covarde ficou 24 horas trancado dentro de casa com a presa. E foi muito ruim o que aconteceu, Datena, muito ruim o que está acontecendo. Mas a gente também se antecipou aí, Datena, deixando e permanecendo com a rede de proteção da mulher funcionando, e trabalhamos muito, muito, Datena, a conscientização para a denúncia, dos vizinhos denunciarem, de todo mundo denunciar. Nós trouxemos para o Brasil, nesse período de campanha, Datena, campanhas assim, que surtiam resultados muito positivos. Por exemplo, nós trabalhamos uma campanha chamada Vizinho Vigilante,
Saímos distribuindo em tudo que é condomínio, os condomínios que aderiram, o pessoal podia baixar aqui do nosso site cartazes, colocar em elevador, em corredores de prédios, para que o vizinho denunciasse quando ouvisse um barulho de estranho, de mulher chorando, mulher apanhando, denunciasse. Então a campanha era Vizinho Solidário, muitas cidades aderiram. E aconteceu um episódio bem interessante, Datena, no interior de Santa Catarina, que a campanha foi muito forte naqueles condomínios ali. Uma mulher, ela se trancou no banheiro, o marido estava agredindo, ela se trancou no banheiro com um batom vermelho, ela escreveu SOS e colocou o número do apartamento e jogou pela janela. E um vizinho vigilante, que já tinha sido consciente de ficar atento a qualquer sinal, ele achou a toalha e ele ligou na hora. Eu me emociono muito, Datena, porque ele ligou na hora para a polícia chegou lá e pegou o covarde com a arma na mão, esperando a mulher sair do banheiro para matá-la. Então, assim, a gente fez muitas campanhas, a gente trabalhou muito essa questão da conscientização, e foi o que a gente pôde fazer. Mas confesso, Datena, que o pós-pandemia é que vai nos dar os números de verdade. O pós-pandemia é que muitas mulheres vão ter a coragem de dizer o que aconteceu dentro de casa. E não só com relação à mulher, né, Datena? Já conversamos na nossa entrevista anterior, sobre nossa preocupação com a criança. Por quê, Datena? No mesmo momento em que a denúncia aqui no Ministério, no Ligue 180, cresceu 36,9%, a denúncia de violência contra a criança caiu 19%. Aí você fala assim, então que bom, diminuiu a violência contra a criança? Não, diminuiu a denúncia. Claro. E por que diminuiu a denúncia, né, Datena? Porque geralmente quem denuncia a violência contra a criança é a escola, é a creche, é o médico, é a igreja, é um parente, e essa criança não está na escola, não está na creche, não está na igreja, não está no médico. Ela está dentro de casa. Está presa com o agressor. Terrível, lamentável. E aí nós estamos preocupados com quando as portas das casas se abrirem, né, Datena? Ministra, quando as crianças voltarem para a escola. Nossa, Deus me livre. Aí é que vai aparecer o verdadeiro número mesmo do que aconteceu de horror durante essa pandemia. Ministra, a senhora sabe que eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito da senhora particularmente, tenho uma afeição muito grande pela senhora. Eu fiquei assustado aqui quando a senhora disse que queria ir para a cadeia. Falou, olha, eu quero ir presa. Se essa denúncia aí da Carmen, eu fiquei assustado com isso aqui. O que é isso aqui dessa denúncia da Carmen Lúcia, me parece? Não, Datena, não é que eu quero ir presa. O que eu quis dizer, Datena, eu respeito as instituições no Brasil. O que eu quis dizer ali, nós não vamos comprar nenhuma briga com nenhuma instituição. Eu respeito as instituições e vou respeitar as decisões. Mas não vou me acomodar, eu vou recorrer até a última instância, vou no judiciário lutar muito para provar a minha inocência. Eu tenho convicção que não cometi nenhum crime, Datena. Eu não vou me cruzar os braços e dizer me condene, não. Eu não cometi nenhum crime, Datena. Naquela reunião fechada, Datena, eu posso até ter falado com um pouco mais de ênfase, eu posso ter sido um pouco mais veemente na minha fala, mas naquele dia 22 de abril, Datena, eu já tinha em mãos mais de 8.000 denúncias de violação de direitos humanos em nome de combate à pandemia. Ora, eu sou a ministra da Garantia dos Direitos, eu sou a ministra dos Direitos Fundamentais, eu sou a ministra dos Direitos Humanos, eu não posso me silenciar. Naquele dia 22 de abril, eu já tinha imagem de mulheres sendo jogadas no chão e algemadas. Eu já tinha imagem de idosos sendo trancados dentro de camburão. Eu já tinha imagem de celebração com 5 pessoas numa casa sendo interrompidas e as pessoas sendo presas. Pessoas andando sozinhas na praia, sendo jogadas no chão e algemadas. E eu já tinha também, Datena, informações do desvio do recurso público, do dinheiro dos respiradores, da pena. E, para mim, corrupção é violação de direitos humanos. Então, naquela reunião, eu disse, o nosso ministério está
tomando providências a todas as denúncias de violação de direitos. E eu estou fazendo encaminhamento e pedindo providência. E a providência, seja ela qual for a pena. Se é pagar a cesta básica, prestação de serviço comunitário, perder o cargo ou prisão. E seja quem for que estiver violando os direitos, vai ter que se responsabilizar e ser penalizado. Eu devo ter falado com muita ênfase, e porque eu falei, pode ser padre, prefeito, governador. Eu estava numa reunião fechada, Datena. Claro que publicamente eu não falaria com tanta veemência, para não causar essa instabilidade que tem um poder perseguindo o outro. Mas era uma reunião fechada, eu estava entre os meus pares, eles entenderam o que eu queria falar. Mas aí apresentaram uma denúncia contra mim no STF, dizendo que eu cometi crime em falar que eu ia prender prefeitos e governadores. Não sou eu que prendo. Eu recebo a denúncia e mando para o Ministério Público. Quem prende é o Ministério Público, quem prende é o juiz, quem prende é a polícia. Eu recebo e não me calo, não me omito. E aqui, Datena, não me omito a uma denúncia que vem lá da Amazônia do interior. E não me omito a uma denúncia que vem aqui do grande centro. E aí estão dizendo que eu cometi crime em falar aquilo. E o que eu disse? Eu vou ficar à disposição da justiça, vou esperar agora o andamento do processo. Mas estou com a consciência muito limpa, Datena, que foi uma expressão, uma opinião. No Brasil não tem crime de opinião, no Brasil ninguém pode ser preso por uma expressão. Eu não citei nomes, não ofendi, foi uma expressão minha e eu estava no estrito cumprimento do meu dever, que é a preservação dos direitos. Se a senhora for presa com tanto vagabundo sendo solto aí em nome da pandemia, eu estarei lá do seu lado o dia que a senhora for para a cadeia e farei o possível para que a senhora não entre na prisão. Eu estarei do seu lado, porque com tanto vigarista, vagabundo sendo solto aí, a senhora que defende muita gente, não é? Inclusive crianças, idosos e mulheres, se a senhora for para a cadeia, eu vou junto com a senhora lá na porta. A senhora pode ter certeza absoluta, porque isso é um absurdo. Eu só tenho um único medo da prisão. Apesar de eu ter curso superior, é possível que me deixe numa cela separada. Eu só tenho um medo da prisão. Os criminosos não gostam de mim. Esse meu enfrentamento à pedofilia, esse meu enfrentamento ao crime organizado, o meu enfrentamento ao tráfico. Tem gente que não sabe, Datena. Eu faço um enfrentamento pesado ao tráfico de crianças. Tem tráfico de crianças no Brasil, Datena. Um dia eu quero um programa só sobre isso. Tem tráfico de mulheres. Mas a nossa fronteira do Sul, a nossa fronteira do Sul, o que tem de tráfico de gente, inclusive crianças, não está no gibi. É um negócio impressionante. Então, assim, Datena, meu único receio é o que poderia acontecer comigo num presídio. Mas não tenho medo nesse processo específico, Datena. Eu não cometi crime, mas, assim, temos que respeitar as instituições. Cada poder tem sua atribuição. A ministra Carmen Lúcia, ela cumpriu tão somente o papel dela. Eu tenho admiração pela ministra Carmen Lúcia, gosto muito dela. Ela cumpriu o papel dela de encaminhar a denúncia para o Procurador-Geral da República. Doutor Aras é uma pessoa sensata, ele vai tomar a decisão dele, não vou interferir, vou ficar quietinha aqui, esperando a decisão. Se o processo caminhar, vou fazer a minha defesa. Eu mesmo vou escrever a minha defesa, sou advogada, eu mesmo vou compor a minha peça e vamos em frente, Datena, vamos em frente. Enquanto isso acontece, estou eu aqui cuidando dos idosos, das crianças, dos indígenas, de mulher. Vou continuar o meu trabalho aqui. Ótimo dia, senhora. Desculpe estourar um pouco tempo aí, a sua assessoria pediu para encerrar mais cedo, mas foi um prazer conversar com a senhora. Que Deus a proteja. Obrigada, Datena. Que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe todas as famílias brasileiras.